graça e paz. Venho até você mais uma vez e dessa vez o Espírito Santo de Deus quer te alertar. No mundo existe vários sistemas religiosos, o qual eu, mesmo que falo com você, participei por 26 anos da minha vida. Mas a Bíblia fala de um véu que está posto sobre o coração de muitas pessoas, o qual esse véu estava no meu coração, na minha mente, e eu não conseguia entender o Evangelho. Eu não tinha capacidade, porque eu não tinha o Espírito Santo. E eu seguia coisas que eu quero alertar você a não seguir. Aparentemente, são palavras bonitas e que lavam a mente das pessoas como a minha mente foi lavada. E para que eu fosse liberto desse véu, eu tive que receber a Jesus como meu Salvador. Aí, finalmente, o véu saiu do meu coração e eu vim ter conhecimento e discernimento espiritual. O mundo tem muitos ensinos, mas na manhã deste dia eu recebi do Senhor. Fala, conta o teu testemunho, e eu estou aqui para falar rapidinho o qual aconteceu comigo. E eu sei que tem muitos, inclusive você que está me ouvindo. Se você não faz parte, não lavaram a tua mente ainda, estão tentando, fazendo convites para você. Aí eu aviso você pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que se justificam pela lei e estão caídos da graça, como eu no início estava. Você abre a tua Bíblia e acompanhe a leitura que está no livro de Gálatas, no capítulo 4. No capítulo 4, no verso 4, que diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. No verso 9 diz: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornas outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? No verso 10 diz: Guardai dias, meses, tempos e anos. No 13 diz: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza da carne. No verso 15 diz: Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora,
arrancarias os olhos e vos daria, e vos daria. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? No verso 20 diz assim: eu bem quisera agora estar presente convosco, mas é que o apóstolo Paulo diz, porque ele foi um dos exemplos como eu fui, era zeloso da lei, e ele, quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, as escamas dos seus olhos e o véu que estava sobre o coração dele saiu, e ele foi entender o que Jesus queria dele, como também de mim, que quando me encontrei com o Senhor, ele me libertou. No capítulo 4, no verso 21 diz: dize-me vós, os que queres estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Eu quero acrescentar aqui que isso aqui é uma alegoria, é uma comparação do filho da escrava, que significa Agar, e o filho da livre, que significa o Evangelho de Cristo, os filhos da graça. Eu quero deixar claro aqui isso e te dar um toque para te despertar sobre a lavagem cerebral que fazem em muitas pessoas nesse mundo. São ramificações do judaísmo sobre guarda de dias, comidas, tudo baseado na lei antiga, o qual Jesus abrogou. Mas muitos estão perdidos com relação a isso, e eu quero trazer a você que é do meu canal, que você possa entender. São 2 concertos. Houve a lei, mas depois veio a graça pelo sangue de Jesus, mas esse sistema religioso, que são ramificações ali da lei, dos radicais, eles estão no nosso país, estão convencendo muitos a deturparem o Evangelho e não aceitarem o Evangelho como eu era perseguido, como o apóstolo Paulo depois se tornou a ser perseguido porque começou a pregar o Evangelho da graça. Como todos os componentes da igreja, os discípulos e mesmo Jesus foi crucificado porque veio colocar um fundamento que ninguém pode tirar, que é o Evangelho. E as pessoas perseguem, o qual também eu perseguia, eu blasfemava, eu profanava. Mas aqui no verso 24 do capítulo 4, diz assim: o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe,
pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás luz, que não dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. O filho da livre são os filhos da graça, do Evangelho, mas o filho da escrava, até nos dias de hoje, se multiplicaram e são contra e perseguem o filho da livre, que é o Evangelho da graça de Deus. Eu trago essa verdade a você porque eu sei que se você ainda não foi, não tentaram te convencer, vão tentar te convencer. Você vê, se você estiver vendo o vídeo, você vê as imagens, que são muitas, mas eu quero também que você abra o livro de Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 15 e 16, que diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É incrível, uma coisa sobrenatural que não deixa a pessoa ter conhecimento de Deus como eu não tinha, não conseguia. Mas aconteceu comigo, que diz aqui no verso 16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Há um véu, como tinha no meu coração, por isso eu trago a você, trazendo também como meu testemunho essa questão. Você precisa receber a Jesus como teu Salvador, aí só então você vai receber o conhecimento de Deus e vai sair do meio dessa condição e você vai ser de perto dela. Só vai sair quando você se converter ao Senhor, como o apóstolo Paulo se converteu. E era zeloso pela lei, como hoje muitos são, e são convencidos, e hoje eu quero trazer um alerta para você. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 4, te confirma uma coisa como me confirmou há 40 anos atrás. Eu vim procurar orar e me converter a Jesus, porque não há salvação sem Jesus e sem o Evangelho. A lei não salva. E diz assim para você, Gálatas capítulo 5, verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Os filhos da escrava não herdam a salvação, essa que é a verdade.
Somente os filhos da livre, que é os filhos da graça, do Evangelho de Jesus. Mas é difícil alguém pregar isso. E hoje eu fui impulsionado de trazer essa palavra para você. Vigia, não deixe ninguém te convencer e tirar a salvação ou lavar a tua mente, porque já é a última hora. Em nome de Jesus. Fica na paz e na graça. Até a próxima oportunidade. Amém.